Canal Ensinador Cristão EBD está de novo com você. Agora vamos estudar, aprender para ensinar. A paz do Senhor. Eu sou a Tiani, moro em Maceió, Alagoas, e estou aqui para junto aprendermos mais do Senhor. Dessa feita será a lição 6, a lição dos primários, com o tema Deus quer nos libertar da escravidão do pecado. Muito interessante essa lição. Mas eu quero aqui também pedir desculpa a todos vocês, pois na lição passada eu não estava bem de saúde, ainda não estou 100%. Mas vou tentar passar para vocês algo que eu tenho aprendido e algumas coisas que eu trouxe para mostrar, para ajudar na lição de vocês. Peço que continue orando por mim, para que eu possa continuar ensinando essas lições, que é muito maravilhosa, mano. Mas por causa da saúde, muitas vezes a gente dá uma paradinha. Isso. E você, já tocou no sininho de notificações? Já se inscreveu no canal? Deixa o seu like também, que é muito importante para nós, tá certo? Eu quero agradecer a Deus por deixar aqui para mais uma lição com vocês, né? A lição passada, como eu falei, estava adoentada, não podia nem falar, estava rouca, tossindo direto. Eu estou melhorando. Nós hoje vamos falar sobre o ponto turístico, que é a Grécia. Tá aqui, ó, na nossa lição. E a nossa lição é a lição 6, que está no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 6 até o 14. Capítulo 4 do livro de Êxodo, ainda continua, do versículo 21 ao 23. E capítulo 7, do versículo do 1 ao 12. A palavra do mestre. Deus sempre cuida da humanidade, trazendo socorro na hora certa. É importante que as crianças entendam que o Senhor está presente em tempos bons e ruins. E que as doenças, guerras, todos os sofrimentos que enfrentamos, trazidos pelo pecado original, não podem nos afastar do nosso bondoso Criador. Nesta aula, você terá a oportunidade de provar tal ensino, cuja prática é difícil até mesmo para nós adultos. Quantas vezes não ficamos impacientes, frustrados ou desanimados diante das mazelas deste mundo decaído? Não é verdade? Olha só que coisa interessante para nós, professores. Precisamos de maturidade espiritual para nos gloriarmos na tribulação, sabendo que elas nos aperfeiçoa. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Seja qual for a dificuldade, em Cristo podemos ter a mais plena certeza de que os nossos sofrimentos do presente não podem se comparar, não pode de jeito nenhum ser comparado com a glória que em nós será revelada. Mas para isso é preciso nós entendermos que vai nos trazer experiência. Não é isso, professor? E o nosso objetivo? Entender que assim como Deus enviou Moisés para libertar o povo hebreu, ele enviou Jesus para nos libertar da escravidão do pecado. E o ponto central? Apenas Jesus pode libertar a humanidade do pecado. Glória a Deus. Agora eu quero mostrar para vocês o ponto turístico. O ponto turístico é aqui, vai falar sobre a Grécia. Depois nós vamos para a memória em ação, mas eu quero falar para vocês. A Grécia. Vamos falar sobre a Grécia. Deixa eu mostrar para vocês aqui, né? Ó. Partenon. Templo que domina a colina de Acrópole. Foi construído no século V a.C. e dedicado à deusa grega. A Grécia é um país do sudeste da Europa, conhecido por sua rica história e herança cultural. Vamos ver? Dados religiosos. Cristianismo ortodoxo. Religião predominante. O cristianismo ortodoxo
é uma religião principal historicamente vinculada à Igreja Ortodoxa Grega, que é uma instituição autônoma dentro da comunidade ortodoxa oriental. Cerca de 90% dos gregos são cristãos ortodoxos, de acordo com a estimativa recentes. Outras religiões. Islamismo. Existe uma pequena comunidade muçulmana, principalmente nas regiões nordestes, como Tárcia Ocidental, aonde uma população muçulmana, turca e Pumax, reconhecida oficialmente. O catolicismo, presente principalmente nas ilhas e em algumas áreas urbanas, especialmente entre imigrantes e descendentes de católicos romanos. Judaísmo. A Grécia tem uma das comunidades judaicas mais antigas da Europa, como judeus, romaniotes e sefaditas, especialmente na cidade de Salônica, onde já foi uma das maiores comunidades judaicas do Mediterrâneo antes da Segunda Guerra Mundial. Protestantismo. Existem pequenos grupos protestantes, incluindo adventistas, pentecostais e evangélicos, principalmente em áreas urbanas. Vamos orar pela Grécia. E nós vamos deixar na descrição do vídeo para vocês, tá certo? A nossa memória e ação. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. João, capítulo 8, versículo 33. Aí, eu trago para vocês um coração acorrentado, preso. Você pode utilizar ele para a história. Trabalhar com as crianças, né? Quando for abrir o versículo. Aqui também não para memorizar, aqui também nos ajuda para mostrar para nós que nós devemos ficar sempre atento. Ó, fique sempre atento aos alunos que têm dificuldades com a leitura. Além de todas as maravilhas da escola dominical, ela também tem sido grande cooperadora no processo de alfabetização. Repita até que todos tenham aprendido e entendido o contexto que você os explicará. Até porque nós vamos falar sobre o pecado, né? E o tema da nossa lição é: Deus quer nos libertar da escravidão do pecado. Né? E aqui na lição você pode fazer, também, professor, se você quiser, você pode fazer a xerox desse, né? Fazer maior. E você pode também fazer uma coroa de espinho. Você pode fazer as mãos libertando, se você já tiver aí como você usar. A minha é de feltro, que eu fiz. Cortei tudo direitinho. E passei dentro um fio. Aqui, eu levo para ministrar, para mostrar às crianças como Jesus sofreu por nós, né? E aqui, essa, quando coloca na cabeça das crianças, é simplesinha, mas aqui é como se fosse espinho. Aí você fala para as crianças o sofrimento de Jesus para poder nos libertar, o que ele passou, sem dever nada. Mas ele pagou um alto preço. Nesta lição, por se tratar de uma mensagem evangelística, você pode também fazer marcadores de livros. Você pode também fazer com o plano da salvação, incentivar as crianças a fazer algo para evangelizar, né? Porque é uma lição muito maravilhosa. Vamos para a leitura da nossa lição, a nossa história em ação. Hoje eu não estou com aquele ânimo todo, porque eu também saí de uma enfermidade muito cansativa, né? Eu estava tossindo muito, que eu não conseguia controlar. Agora eu estou melhor, mas ainda não estou me sentindo totalmente forte, né? Lembra da aula passada que falava sobre o povo lá no sofrimento, o povo hebreu lá no sofrimento? Do homem que foi chamado amigo de Deus. Quem foi esse? Quem foi esse? Abraão, né? Vocês leram, vocês estudaram a lição, falou para as crianças. Abraão foi chamado amigo de Deus. Só que aconteceu algo nessa história, né? O faraó morreu e chegou um novo faraó, onde não conhecia a história do povo de Deus. E ali começou a escravizar o povo de Deus, e o povo de Deus sofreu, viu?
Só que ele tinha medo de sofrer pelo povo de Deus. Então ele começou a perseguir o povo de Deus. E ali começou a vir as pragas. Né? Quando entrou Moisés, Deus enviou Moisés para poder libertar o seu povo. E é quando entra as 10 pragas, né? Vocês que tiver, você já vai mostrando. Eu tenho, que eu fiz há muito, muito tempo. Ó, eu trouxe assim, vocês, primeira praga foi qual, criança? As crianças vão dizer, porque as crianças sabem, tomar água em sangue. Eu vou mostrando de uma por uma para as crianças, né, das rãs. Que é bom levar para relembrar os piolhos. As moscas, né? Mostrando as crianças. As crianças que vai dizendo. Morte dos animais aqui, ó. Mostrando as feridas, né? As úlceras, né? A chuva de pedra, né? Ó, invadindo aqui, ó. Os gafanhotos invadindo. A escuridão, só no povo. Interessante como Deus trabalha lindo. Só o povo de Deus, os hebreus, tinha luz. Mas no Egito era só escuridão. Que coisa, né? E por último, as 10 pragas. Que Faraó só deixou o povo de Deus ir porque perdeu o seu filho. Já pensou? Teve que perder o filho para poder liberar o povo de Deus. Mandou o povo sair embora de lá. Mas o povo não saiu de mão abanando, não. Né? Aqui, ó. Deixa eu ler para vocês aqui esse pedacinho. Faraó então decidiu ser ainda mais cruel, transformando o povo de Deus em escravo. Eles fabricavam tijolos, construíam casas, cuidavam das plantações e não tinham direito a nada. Todo o tempo deles era dedicado ao trabalho forçado. Olha, um povo que foi tão abençoado, dessa vez estava como escravo e trabalhava de graça. Faraó sufocando ele. Até mesmo a liberdade de cultuar ao Senhor havia sido tirada. Mas Deus está sempre atento à voz do seu povo. Mesmo eles passando por dificuldade, está sempre atento à voz do seu povo. Levantou um libertador. Quem era? Pergunta às crianças, as crianças vão dizer, né? Moisés. As crianças vão. O Senhor estava com Moisés e lhe deu a ordem para que prosseguisse com o plano da salvação que havia preparado para o seu povo. Moisés fez tudo conforme o Senhor ordenou. Mas o rei do Egito não aceitava e não obedecia à ordem de Deus. Por isso, o Senhor veio a Faraó e sobre aquele povo vários castigos. E esses sinais ficaram conhecidos como as 10 pragas, que é as que vocês vão apresentar, né? Se vocês quiserem, como eu já mostrei a vocês aqui. A última praga foi que ele se aperreou e mandou o povo sair com tudo. Sai daqui da minha terra. Depois que todos os filhos mais velhos, né? Os primogênitos lá do Egito morreram, Faraó se indignou com o povo de Deus. Faraó se indignou e mandou que todos saíssem dali. Fosse com pressa, saísse de lá. Né? Que eles não queriam mais de jeito nenhum aquele povo ali. O Senhor fez com que os egípcios os dessem prata, ouro, roupas e tudo o que mereciam. Iriam precisar pelo caminho. Aleluia! O autor ainda bota um aleluia que a gente chega sempre ao falar. Tudo Deus providenciou, né? Tudo. E assim como o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito, nós também precisamos ser libertos da escravidão do pecado. Por isso, Deus enviou Jesus, o sangue do Cordeiro, que livrou os hebreus da morte, pois é Jesus, o Cordeiro de Deus, que deu o seu sangue para nos livrar da morte eterna. Assim como aquele cordeirinho foi colocado ali, ó, ele não tinha defeito nenhum. Foi colocado nos umbrais da porta. Tem que ser um cordeiro macho, sem defeito, para poder o sangue ser derramado, para quando o anjo passasse, né, levando aqueles primogênitos, os primogênitos, os judeus não iriam morrer. Só os primogênitos do povo do Egito. E hoje,
Que sangue é esse que nos purifica, nos transforma? É porque nós estávamos mortos espiritual, precisando de um socorro, precisando de uma ajuda. Aí as nossas vestes estavam manchadas com sangue. Olha o que eu fiz. Preste atenção. Aqui. Você pode vestir uma criança. Dizer que nós estávamos assim. Nossas vestes, que estavam limpas, agora estava suja por causa do pecado. Mas Jesus, aí amarra aqui, ó. Coloquei essas. É de EVA, minha gente. Você pode fazer de EVA, você pode fazer de TNT, se quiser, né? Você pode fazer também com feltro, né? Mas eu acho o feltro mais carinho. Aí pronto, fiz essa daqui. Colei com cola quente. Nossa roupa estava manchada. Nós estávamos manchados pelo pecado. Aí você pode utilizar também esse coraçãozinho, ou outro coraçãozinho, ou algema. Você que sabe. Jesus precisava, e Jesus queria nos libertar, mas precisou derramar o seu sangue puro. Você pode fazer uma gota de sangue, você pode fazer vários pinguinhos de sangue. Mas para isso ele pagou o preço de sangue na cruz do Calvário. Explicar para as crianças o verdadeiro significado da morte de Jesus. O que Jesus passou na cruz para libertar. Então, pelo sofrimento que Jesus passou, pelo amor que ele teve por cada criança. Explicar para as crianças que antes dela vir ao mundo, elas já estavam sendo formadas, né? Projetadas no coração de Deus. E que as crianças não vieram por vir, veio com um propósito de verdadeiros adoradores. A palavra de Deus diz: aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. Que as crianças entendam que o inimigo quer roubar, né, a atenção delas, tirar o foco delas, que é o céu. E as crianças, entendendo isso, elas vão ter uma fidelidade com Deus. Nós sabemos, professores, o que está acontecendo, né? O que está se levantando para as nossas crianças. O que é que está sendo formado para destruir nossas crianças. Mas é em nome de Jesus que nós iremos ensinar essa lição com a bênção de Deus, com a glória de Deus sobre as nossas vidas, e vamos passar para as crianças que nós somos libertos do pecado. E aqui você pode pegar essa corrente e tirar, né? Nós estamos libertos porque Jesus já nos libertou com o seu sangue precioso na cruz do Calvário. Fala sobre o pecado. Explica às crianças sobre o pecado. O que é pecado? É tudo aquilo que nos afasta de Deus. Deus quer nos libertar da escravidão do pecado. E o que é pecado? Você pode ficar preso por um jogo, você pode ficar preso por um videogame, você pode ficar preso por um desenho animado. Isso tudo pode tirar a concentração da sua comunhão com Deus. Você pode ficar preso por causa do celular. O celular muitas vezes tinha roubado a concentração da criança de crescer tanto na área secular como na área espiritual. Muitas crianças às vezes não querem nem ir para a escola, então está assim, ligado naquela tela. Eu vi uma criança descendo do ônibus, ela passou na borboleta, botou o cartão lá, passou na borboleta, desceu o ônibus. Eu digo, meu Deus, tenha misericórdia dessa criança. Capaz de ter um acidente, porque o negócio dele era só o celular. E prosseguiu. O ônibus deu seguido e ele continuou andando com o celular. E eu fiquei olhando, meu Deus, a que ponto as crianças estão se viciando, né? Mas que eles possam se libertar e olhar para o autor e consumador da fé, que é Cristo. Que tenha essa fidelidade com Deus. Porque jogos, né, meio de divertimento, tem jogos que muitas vezes a gente pensa que é uma coisa tão simples, mas lá dentro tem algo que vai prender a criança e vai prejudicar a criança no seu crescimento intelectual e no seu crescimento espiritual. Mas que possamos ser cheios da graça de Deus e ter sabedoria para passar para nossas crianças algo que elas precisam aprender e vencer e se libertar do pecado. O pecado, ele nos separa de Deus, mas o amor de Jesus, derramado na cruz do Calvário, que foi o seu sangue precioso, ele nos une a Cristo. E aqui eu quero agradecer a Deus por essa lição maravilhosa. E a próxima lição, se Deus quiser,
vamos estar aqui para falar é como ficar longe do mal do pecado. Como ficar longe do mal do pecado, né? E eu quero que vocês, professor, peçam ao Senhor sabedoria no momento de falar para nossas crianças, porque nós precisamos combater o pecado. E nós precisamos ensinar nossas crianças que pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. E se eu estou vendo algo que está me afastando de Deus, eu tenho que correr enquanto é tempo para me aproximar do meu Salvador. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Continue orando pela tia minha, para na próxima aula eu estar mais regozijada, mais com força para falar. Porque eu estou me levantando de uma enfermidade e graças a Deus que estou aqui para juntos adorarmos ao Senhor. Fica na doce paz e que Deus abençoe a cada um de vocês. E vai ser uma aula maravilhosa. Paz do Senhor.